Camila acordava todos os dias muito antes de o sol ganhar coragem de pintar o horizonte. Não era por causa de uma carreira glamourosa, nem de um turno cedo esperando por ela, mas porque o peso constante das contas atrasadas simplesmente não deixava seus olhos fecharem além do amanhecer. Seu apartamento pequeno, no coração histórico de Curitiba, era modesto até os ossos, mas mantido com um zelo que beirava a reverência. Cada móvel velho ficava perfeitamente alinhado, cada prato brilhava de limpo, e cada livro ficava empilhado por tamanho, como se aquela ordem visível pudesse, de alguma forma, compensar o caos que sua vida havia se tornado nos últimos meses. Desde que fora demitida, de forma abrupta e injusta, do Hospital Metropolitano, onde havia trabalhado com dedicação como paramédica altamente qualificada, sua rotina inteira virara de cabeça para baixo. Ela ainda lembrava com nitidez gelada daquela tarde em que fora chamada à sala da diretoria, ouvindo explicações vazias sobre reestruturação corporativa e cortes de orçamento. Mas Camila sabia muito bem qual era o verdadeiro motivo da sua demissão, e ele tinha nome e sobrenome. Renato, seu poderoso ex-marido, era um médico sênior extremamente respeitado e bem relacionado dentro daquela mesma rede hospitalar, e ele simplesmente não conseguia aceitar que ela tivesse tido a coragem de encerrar o casamento infeliz entre os dois. Ele usara toda a sua influência profissional e suas amizades de peso para destruir sistematicamente a carreira dela, por pura maldade. Durante anos, Renato controlara praticamente cada aspecto da vida dela dentro das paredes do antigo lar que dividiam, minimizando suas decisões, criticando suas escolhas com dureza e fazendo-a se sentir insignificante. Quando ela finalmente foi embora para proteger sua própria sanidade, ele fez questão de provar que conseguia controlar a sobrevivência profissional dela tão facilmente quanto controlar a sua vida pessoal. Apesar do peso esmagador daquelas ações vingativas, Camila se recusava terminantemente a desmoronar ou a mergulhar num desespero permanente. Durante os anos amargos do casamento, enquanto Renato desperdiçava fortunas em luxos passageiros, carros esportivos caros e aparências de alta sociedade, ela vinha guardando, discretamente e com disciplina, cada centavo que sobrava. Não era uma fortuna, de forma alguma, mas era o suficiente para dar um pequeno respiro financeiro naquele período tão sombrio de desemprego. Graças à disciplina rigorosa que praticara a vida inteira, ainda conseguia garantir o essencial para si mesma e para sua filha pequena, Bianca. As refeições diárias haviam se tornado extremamente simples, basicamente arroz branco, verduras da estação e ovos cozidos, e nenhum resto de comida era desperdiçado sob aquele teto. A conta de luz era monitorada com rigor extremo. A água era usada só quando estritamente necessário, e as roupas que já tinham eram remendadas, ajustadas e remendadas de novo, com todo o carinho. Não havia espaço nenhum para luxo na vida delas, mas havia uma dignidade silenciosa que nenhuma pobreza jamais conseguiria arrancar delas. Bianca, apesar de ter apenas 6 anos, possuía uma maturidade emocional que parecia ultrapassar de longe sua idade. Toda manhã, sem falhar, a menina ajudava a mãe a arrumar a mesa de madeira da cozinha, dobrava suas próprias roupas em quadradinhos perfeitos e organizava os cadernos escolares antes de sair pela porta. Numa manhã particularmente fria, enquanto Camila calculava ansiosamente as despesas do mês numa velha calculadora de plástico, Bianca se aproximou, pousou a mãozinha sobre os dedos trêmulos da mãe e falou com absoluta certeza. Olhou nos olhos cansados da mãe e disse que elas não eram realmente pobres, apenas atravessavam uma estação passageira de dificuldade que um dia acabaria. Camila só conseguiu sorrir em meio a lágrimas quentes, puxando a filha para perto e prometendo que aquele momento difícil certamente não duraria para sempre. Bianca então ergueu o olhar e lembrou à mãe que ela passara a vida inteira ajudando estranhos e salvando vidas, e que o universo jamais esqueceria uma bondade daquelas. Aquela frase simples, vinda do coração puro de uma criança, foi mais do que suficiente para renovar por completo as forças cambaleantes de Camila. Mais tarde naquela noite, enquanto compartilhavam um jantar tranquilo de sopa de legumes quente, Bianca ergueu os olhos da tigela e perguntou baixinho se a mãe sentia muita falta de trabalhar no hospital.
Camila respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado para não transferir sua amargura de adulta para a filha inocente. Admitiu que sentia falta da satisfação profunda de salvar vidas todos os dias, mas não sentia falta nenhuma de trabalhar ao lado de gente que não respeitava sua dedicação e seu esforço. A doce menina esticou o braço pela mesa, apertou a mão gasta da mãe e declarou que Camila logo encontraria um lugar bem melhor, onde as pessoas finalmente enxergariam seu valor. Não eram apenas palavras vazias de consolo vindas de uma criança, mas uma filha profundamente amorosa tentando proteger a mãe dos ventos gelados do desânimo. O laço entre as duas havia se tornado uma fortaleza inabalável, mantendo a escuridão das circunstâncias à distância. Na manhã seguinte, logo depois de levar Bianca até a escola municipal do bairro, Camila sentou-se diante do velho computador de mesa, que só continuava funcionando graças à manutenção meticulosa que ela mesma fazia. Abriu o navegador e começou sua exaustiva busca diária por qualquer vaga de emprego disponível na região metropolitana. Já havia enviado o currículo extenso para dezenas de clínicas de bairro, empresas de ambulância particulares e pronto-socorros, mas a influência tóxica de Renato havia se espalhado longe, e nenhuma resposta concreta chegava. Foi nesse instante de dúvida crescente que seus olhos pousaram num tipo de anúncio de emprego bem diferente, num fórum local de vagas. Uma gigantesca corporação multimilionária, situada no centro financeiro da cidade, buscava um faxineiro de escritório experiente, em regime integral. O nome do rico executivo-chefe da empresa, Bento, era conhecido por toda a cidade, famoso por ser um homem de negócios extremamente exigente, rígido e implacavelmente eficiente. Por alguns segundos fugazes, Camila hesitou, uma onda natural de orgulho subindo pelo peito e fazendo seus dedos pairarem sobre o teclado. Ela passara anos estudando procedimentos médicos avançados, lidando com emergências de altíssimo estresse dentro de ambulâncias em disparada, salvando pessoas à beira da morte. Agora, considerava seriamente uma vaga que envolvia esvaziar lixeiras, esfregar banheiros corporativos e passar pano em pisos de mármore, mas rapidamente afastou o orgulho, sussurrando para si mesma que todo trabalho honesto e digno merecia respeito. Lembrou a si mesma que tinha uma filha pequena para alimentar, um teto para manter sobre a cabeça delas e uma vida inteira para reconstruir do zero absoluto. Com um aceno firme de determinação, atualizou o currículo, destacando sua confiabilidade absoluta, sua organização e sua atenção aos detalhes antes de clicar em enviar. Poucas horas depois, enquanto esfregava a pequena pia da cozinha, o velho celular tocou com uma clareza que a assustou. Atendeu com o coração acelerando, tentando manter a voz firme, enquanto a atendente de recursos humanos falava do outro lado da linha. A voz confirmou formalmente que a diretoria havia analisado sua candidatura e queria marcar uma entrevista presencial para a manhã seguinte. Depois de desligar o telefone, Camila ficou completamente paralisada no meio da cozinha por vários instantes longos, absorvendo devagar a realidade daquela notícia. Quando a tarde finalmente chegou e ela foi buscar Bianca no portão da escola, contou imediatamente a novidade animadora para a filha. Os olhos da menina se arregalaram de pura alegria, e ela lembrou animadamente a mãe que havia previsto que algo maravilhoso aconteceria em breve. Camila explicou com carinho à filha que era uma vaga de faxina, bem diferente do trabalho médico de prestígio que fizera no passado. Bianca olhou para a mãe com uma sabedoria impressionante e afirmou com firmeza que o cargo em si não importava nada, porque Camila sempre fazia qualquer tarefa com excelência absoluta. Naquela noite, as duas escolheram com cuidado a melhor roupa que Camila ainda possuía da vida anterior. Um terninho azul marinho simples, mas muito bem cortado. Ficaram lado a lado perto da tábua de passar, alisando cada vinco, enquanto conversavam baixinho sobre como aquela entrevista poderia marcar o começo oficial da recuperação financeira das duas. Antes de subir na caminha, Bianca enlaçou o pescoço da mãe com os bracinhos e sussurrou que amanhã seria o dia em que a sorte delas finalmente mudaria. Camila sorriu, calorosa, e beijou sua testa. Mas, no fundo do peito, uma mistura inquieta de esperança profunda e medo intenso a manteve acordada por horas.
A manhã seguinte chegou com um frio cortante e ainda estava completamente escuro lá fora quando Camila se levantou silenciosamente da cama para preparar o café da manhã. Coou um café fresco, acordou a filha com um beijo suave e deixou o apartamento em ordem impecável antes de sair. Bem quando ia abrir a porta da frente, Bianca segurou suas mãos, olhou fundo nos olhos dela e lembrou-a de como era incrivelmente forte. Camila apertou as mãozinhas da filha, respondendo que sua força vinha inteiramente do amor que as duas compartilhavam, antes de sair para o ar frio da manhã. Caminhou pelas ruas silenciosas da cidade com passos firmes e decididos, repetindo mentalmente que aquela era sua grande chance de recomeçar. Não fazia ideia dos desafios que enfrentaria nas horas seguintes, mas carregava uma certeza feroz e inabalável de que jamais deixaria Renato, nem as injustiças do passado, definirem o futuro delas. Camila caminhava num ritmo acelerado pelas ruas de Curitiba, que despertavam aos poucos, as botas batendo firmes contra o calçadão frio, enquanto segurava a bolsa junto ao corpo. O ar da manhã era limpo e cortante, e a cidade começava a se agitar com as primeiras levas de trabalhadores. Quando estava a apenas alguns quarteirões do imponente prédio de vidro, onde aconteceria sua entrevista, notou um senhor de idade um pouco à frente. O homem de cabelos prateados começou de repente a cambalear para o lado, estendendo uma mão trêmula para se apoiar numa parede de tijolos frios, antes de escorregar lentamente até o chão da calçada. Vários pedestres apressados passaram direto por ele, lançando no máximo um olhar indiferente antes de apertar o passo para pegar seus trens da manhã. Camila parou de imediato, seus instintos clínicos afiados reconhecendo na hora que aquilo não era um simples tropeço, e correu até ele sem um segundo de hesitação. Ao se ajoelhar no chão duro ao lado do homem desacordado, notou de imediato que a respiração dele estava perigosamente fraca e o rosto completamente sem cor. O senhor, cujo nome era Otávio, tentava debilmente formar palavras, mas só conseguia deixar escapar um murmúrio fraco e incoerente de seus lábios pálidos. Camila colocou a mão firme, mas gentil, no ombro trêmulo dele, falando no tom calmo e autoritário que usara em milhares de emergências médicas. Checou o pulso na carótida, avaliou cuidadosamente a subida e descida do peito dele e ajeitou sua posição de lado, para manter as vias aéreas totalmente livres. Olhou para o pequeno grupo de curiosos que finalmente começava a se formar, ordenando em voz alta que alguém chamasse uma ambulância imediatamente. Quando as pessoas ao redor apenas a encararam com expressões vazias e congeladas, ela percebeu que teria de assumir o controle sozinha. Puxou rapidamente o próprio celular da bolsa, discou o número de emergência e forneceu à central, com calma, uma descrição médica extremamente precisa do estado crítico do homem. Detalhou o pulso oscilante dele, o nível de consciência que diminuía e a localização exata na esquina do movimentado cruzamento do centro. Depois de encerrar a chamada, voltou toda a atenção para Otávio, afrouxando o colarinho apertado da camisa social dele para facilitar a respiração. Usou o próprio casaco enrolado para elevar um pouco as pernas dele, fazendo tudo ao seu alcance para combater o início perigoso de um choque físico. Manteve o rosto sempre dentro do campo de visão dele, falando sem parar num tom reconfortante, pedindo que ele mantivesse os olhos abertos e concentrados nela. O som das sirenes finalmente ecoou pelas ruas da cidade, e em cerca de 4 minutos, uma ambulância metropolitana parou bruscamente no meio-fio. Os técnicos de emergência saltaram do veículo, correndo até a cena com suas malas de equipamento. Reconheceram quase de imediato, pelo posicionamento preciso das mãos de Camila e pela terminologia profissional que usava, que estavam diante de alguém altamente treinado. Um dos técnicos mais jovens perguntou se ela era da área da saúde, e Camila apenas assentiu em silêncio enquanto ajudava a fixar a máscara de oxigênio no rosto de Otávio. Disse a eles que havia trabalhado anos como paramédica, embora tenha omitido o detalhe doloroso de ter sido recentemente expulsa da profissão. Sem pensar 2 vezes no próprio compromisso, subiu direto na traseira da ambulância, ao lado de Otávio, sabendo que suas observações detalhadas poderiam salvar a vida dele. Durante o trajeto rápido e caótico até o hospital mais próximo, ela relatava continuamente cada pequena alteração nos sinais vitais dele à equipe médica presente.
A ambulância chegou à emergência do grande hospital com as luzes piscando, e Camila ajudou a guiar a maca pelas portas de vidro. Comunicou sem parar a instabilidade cardiovascular de Otávio às enfermeiras de triagem, garantindo que o prontuário refletisse a linha do tempo exata do colapso físico dele. Foi nesse momento de alta tensão que ela ergueu os olhos e viu Renato saindo de uma das salas privativas dos médicos. Seu ex-marido congelou no lugar, os olhos fixos no rosto dela, a expressão se transformando instantaneamente numa máscara de deboche arrogante. Quando a enfermeira-chefe informou a Renato que o paciente idoso recém-chegado precisava de uma avaliação imediata e completa de um médico sênior, Renato olhou o prontuário e hesitou deliberadamente. Cruzou os braços sobre o jaleco branco, afirmando num tom seco que havia outros casos críticos à frente daquele na fila. Camila sentiu uma onda de fúria incandescente subir pelas veias, mas se forçou a manter a compostura profissional pelo bem do homem frágil na maca. Deu um passo à frente, olhando Renato diretamente nos olhos, e afirmou com firmeza que o paciente apresentava sinais claros de insuficiência respiratória aguda e sofrimento cardiovascular. Argumentou que cada minuto perdido poderia resultar em dano cardíaco irreversível, recusando-se a recuar diante do olhar intimidador dele. Renato zombou abertamente, aproximando-se para sussurrar que ela já não tinha cargo algum naquela instituição e não tinha o menor direito de ensiná-lo a praticar medicina. Camila não se abalou, respondendo num sussurro baixo e cortante que não estava ali por si mesma, mas por causa de um ser humano à beira da morte. Exigiu que, se ele se recusasse a cumprir seu juramento como médico, deveria imediatamente ceder o caso a um profissional que realmente se importasse com a vida humana. A tensão sufocante entre os dois se esticou por vários segundos angustiantes, até que um médico compassivo chamado Dr. Tadeu deu um passo à frente para intervir. Dr. Tadeu havia ouvido os detalhes clínicos e ordenou imediatamente que as enfermeiras levassem Otávio para a sala de reanimação principal, para tratamento urgente. Renato virou-se sobre os calcanhares e se afastou com uma expressão de fúria pura, enquanto Camila recuava para o longo corredor estéril de espera, ansiosa por notícias. Sentou numa cadeira plástica gelada pelo que pareceu uma eternidade, o coração martelando contra as costelas enquanto rezava pela sobrevivência do Senhor. Quando o Dr. Tadeu finalmente saiu das salas de tratamento, uma hora depois, sorriu calorosamente e informou que os sinais vitais do paciente haviam se estabilizado por completo sob medicação. Camila soltou um suspiro enorme de alívio, apoiando-se na parede, enquanto o peso esmagador da ansiedade daquela manhã finalmente começava a se dissipar de seus ombros. Passou alguns minutos ajudando a equipe administrativa a preencher o relatório detalhado de ocorrência, fornecendo dados históricos cruciais que ajudariam na recuperação de longo prazo de Otávio. Foi só quando finalmente ergueu os olhos para o grande relógio pendurado na parede do hospital que uma mão gelada de pavor apertou seu peito. Os ponteiros do relógio indicavam claramente que já passava das 9 da manhã, o que significava que sua entrevista corporativa, capaz de mudar sua vida, havia começado exatamente 28 minutos antes. Uma sensação profunda de pânico a invadiu. Ainda assim, recusou-se a sair correndo do prédio antes de confirmar pessoalmente que Otávio estava plenamente consciente. Caminhou de volta até a cabeceira dele, onde o senhor, debilmente, esticou a mão para apertar a dela, sussurrando um agradecimento sincero. Camila deu-lhe um sorriso suave e reconfortante, dizendo que agora estava em boas mãos, antes de se virar e sair correndo do hospital o mais rápido que as pernas permitiam. Camila praticamente se atirou pelas portas giratórias de vidro do hospital, acenando desesperadamente para parar um táxi amarelo que passava na rua movimentada. Entrou no banco de trás, o coração batendo violentamente contra as costelas, enquanto passava ao motorista o endereço da gigantesca sede corporativa. Durante a corrida frenética pelo trânsito pesado do centro, tentava desesperadamente alisar o cabelo e organizar os pensamentos acelerados, sabendo que as chances estavam completamente contra ela. Quando finalmente pisou no saguão de mármore polido do arranha-céu, olhou para o grande relógio e percebeu que estava quase 1 hora atrasada. A recepcionista olhou para ela com uma expressão fria e reprovadora antes de falar ao interfone e indicá-la ao andar mais alto,
onde ficava o escritório particular do executivo-chefe. Camila entrou na sala ampla e encontrou Bento sentado atrás de uma imensa escrivaninha de mogno, a postura extremamente rígida e o rosto completamente indecifrável. Antes que ela pudesse sequer terminar de se apresentar ou oferecer uma explicação, Bento ergueu uma única mão para silenciá-la. Sua voz cortou o silêncio da sala como uma lâmina. Ele afirmou friamente que a entrevista fora marcada rigorosamente para as 8 em ponto, e que a pontualidade era o alicerce absoluto de sua empresa. Camila respirou fundo, de forma estabilizadora, recusando-se a deixar a voz tremer enquanto encarava o jovem empresário rico. Ofereceu um pedido de desculpas sincero e profundamente digno pelo atraso, reconhecendo que havia falhado completamente em atender às expectativas dele para aquela manhã. Poderia facilmente ter explicado cada detalhe da crise médica que acabara de gerenciar na calçada pública. Poderia ter falado do colapso do senhor idoso, da corrida de ambulância e das medidas que tomara para salvar uma vida. Mas escolheu, conscientemente, não usar a vida de um homem como desculpa conveniente para o próprio fracasso. Manteve-se ereta, afirmando com imensa dignidade que assumia total e integral responsabilidade por sua chegada atrasada, e compreendia perfeitamente se ele optasse por desqualificar sua candidatura. Bento a observou atentamente por vários instantes silenciosos, seus olhos afiados analisando a compostura calma dela e sua recusa em oferecer justificativas dramáticas e desesperadas. Voltou a falar, o tom completamente desprovido de calor, afirmando que sua empresa exigia disciplina absoluta e inabalável de todo e qualquer funcionário, independentemente do cargo. Declarou que, se uma pessoa não conseguia sequer chegar no horário para uma entrevista capaz de mudar sua vida, jamais poderia ser confiada com as responsabilidades corporativas do dia a dia. Anunciou formalmente que a entrevista estava oficialmente encerrada, deixando Camila sem escolha, a não ser recolher suas coisas e sair da sala em silêncio. Ela saiu do prédio imenso de vidro, andando vários quarteirões até um parque público tranquilo, antes de finalmente deixar as lágrimas quentes de frustração escorrerem livremente pelo rosto. Não chorava simplesmente por ter perdido um emprego, mas pela ironia agonizante de que fazer a coisa certa lhe custara justamente aquilo de que ela mais precisava para sobreviver. Sentia-se completamente derrotada por um mundo que parecia recompensar constantemente o cálculo frio, enquanto punia severamente a empatia humana genuína. De volta ao hospital metropolitano, Otávio havia recuperado toda a consciência e estava sentado em sua cama de hospital, as forças voltando rapidamente sob os cuidados das enfermeiras. Exigiu com firmeza que a equipe lhe desse o nome e o contato da mulher extraordinária que havia salvado sua vida na calçada de concreto. Renato, que por acaso revisava prontuários perto do posto de enfermagem, ouviu a insistência ruidosa do senhor e se aproximou da cabeceira com um sorriso malicioso e calculista no rosto. Prontamente forneceu o nome completo de Camila e seu endereço exato, ignorando por completo os protocolos padrão de privacidade, sem hesitar um segundo. Em sua mente retorcida e amarga, Renato supunha que dar o endereço dela a um velho rico e exigente resultaria em mais assédio e complicações para sua ex-esposa. Saiu do quarto do paciente, sussurrando para si mesmo que Camila já tinha problemas demais para lidar, acreditando piamente que aquela ação a empurraria ainda mais para a ruína financeira. Otávio, porém, não tinha absolutamente nenhuma intenção de lhe causar sofrimento algum. Anotou o endereço com cuidado num papel, os olhos brilhando com uma determinação profunda e inabalável de encontrá-la assim que recebesse alta. Mais tarde, naquela mesma noite, bem quando o sol começava a se pôr atrás dos prédios da cidade e o bairro ficava mais silencioso, uma batida suave soou na porta de Camila. Ela estava na pequena cozinha, limpando os balcões, e certamente não esperava visitas àquela hora tardia. Secou as mãos num pano de prato surrado, caminhou até a porta e girou a fechadura com uma curiosidade cautelosa. Ao abrir a porta, ficou completamente atônita ao encontrar Otávio parado no capacho, apoiando-se pesadamente numa bengala de madeira polida. Embora o rosto ainda estivesse um pouco pálido pela provação da manhã, ele parecia notavelmente estável,
vestido num sobretudo elegante e refinado. Camila arfou de leve, perguntando imediatamente como ele havia conseguido encontrar sua casa, enquanto abria mais a porta para garantir que ele não perdesse o equilíbrio. Otávio sorriu suavemente, entrando no apartamento limpo e explicando que sentira uma obrigação moral absoluta de agradecer pessoalmente por ela ter salvado sua vida. Camila balançou a cabeça, suavemente, afirmando com total sinceridade que vê-lo em pé, sobre as próprias pernas, já era recompensa mais que suficiente. O senhor enfiou a mão no bolso do casaco, tirou um envelope branco grosso e sem identificação e estendeu-o em direção a ela, com um olhar de profundo respeito. Pediu com firmeza que ela aceitasse o pacote como um verdadeiro sinal de sua imensa gratidão, esclarecendo que aquilo não era caridade alguma, mas um reconhecimento bem merecido de sua bravura. Camila olhou para o envelope, mas deliberadamente deu um passo atrás, colocando as mãos para trás e recusando-se a tocar no dinheiro. Olhou-o diretamente nos olhos e explicou que jamais poderia aceitar compensação financeira por realizar uma ação que qualquer ser humano deveria naturalmente fazer pelo outro. Afirmou que se adiantara para ajudá-lo simplesmente porque era a coisa moralmente certa a fazer, não porque buscasse recompensa financeira. Otávio tentou argumentar mais, lembrando-a de que sua intervenção clínica rápida literalmente mantivera o coração dele batendo numa calçada fria e pública. Camila manteve a postura inabalável, respondendo que uma vida humana era absolutamente inestimável e que a bondade humana básica não era um serviço comercial com preço de tabela. O senhor a fitou em absoluto assombro, percebendo que nenhuma persuasão jamais convenceria aquela mulher orgulhosa e ética a comprometer seus princípios centrais. Guardou lentamente o envelope pesado de volta no bolso e um silêncio confortável se instalou entre os dois por alguns breves instantes, ali parados na pequena sala de estar. Foi nesse momento tranquilo que Camila deixou escapar um suspiro suave e involuntário, o cansaço imenso daquele dia desastroso finalmente rompendo sua fachada estoica. Murmurou baixinho que, infelizmente, havia perdido uma entrevista de emprego monumentalmente importante naquela manhã, por causa direta da emergência. Otávio franziu de imediato as sobrancelhas prateadas, numa preocupação profunda, perguntando que tipo específico de oportunidade de emprego ela havia perdido por causa de sua generosidade. Camila baixou os olhos para o chão bem varrido, admitindo que era uma simples vaga de faxina de escritório numa grande corporação no centro, pertencente a um executivo rico chamado Bento. Ao ouvir aquele nome específico, a expressão inteira de Otávio mudou drasticamente. Sua postura se endireitou com uma autoridade quieta que ele cuidadosamente manteve fora da voz. Simplesmente assentiu, guardando para si a súbita constatação, e encerrou a visita, afirmando que ficava profundamente reconfortado em saber que ainda existiam pessoas com o caráter dela no mundo. Poucas horas depois, Otávio chegou à sua própria residência particular, uma mansão histórica e magnífica, situada num dos bairros mais exclusivos e nobres de Curitiba, no Batel. Caminhou direto pelo longo corredor até o grande escritório executivo, onde seu filho, Bento, costumava passar as noites revisando planilhas financeiras da empresa. Encontrou o jovem bilionário sentado sob o brilho de uma luminária de mesa, o rosto tenso numa expressão de imensa irritação, enquanto folheava arquivos corporativos. Otávio sentou-se em silêncio numa poltrona de couro bem à frente do filho, perguntando num tom casual como fora seu dia na empresa. Bento soltou um suspiro frustrado, reclamando amargamente de como sua manhã havia sido cansativa, mencionando especificamente uma candidata à faxineira que chegara terrivelmente atrasada para a entrevista marcada. Declarou que não tinha tolerância nenhuma para uma falta tão flagrante de comprometimento profissional básico, e que a havia dispensado imediatamente. Otávio ficou em silêncio absoluto por vários instantes longos, observando a expressão rígida e inflexível do filho, antes de decidir falar com total clareza. Perguntou suavemente se a jovem havia tentado explicar o motivo do atraso. E Bento respondeu que ela apenas se desculpara, sem oferecer desculpas dramáticas. O senhor respirou fundo, longamente,
Olhou o filho diretamente nos olhos frios e revelou que a mulher se atrasara porque estava ocupada salvando a vida dele. Bento ergueu lentamente a cabeça dos papéis, o corpo inteiro congelando, enquanto perguntava ao pai exatamente o que ele queria dizer com aquela afirmação chocante. Otávio então relatou cada detalhe de seu colapso físico aterrorizante na calçada de concreto do centro, enfatizando como dezenas de cidadãos ricos e pontuais haviam passado direto por seu corpo caído, sem a menor preocupação. Descreveu como Camila correra até ele, usando suas habilidades avançadas de paramédica para estabilizar seu coração falhando, gerenciando a cena e recusando-se a deixar seu lado durante a corrida de ambulância. Detalhou como ela enfrentara um médico hostil no hospital, ficando ao lado dele até que seus sinais vitais estivessem completamente seguros, antes de correr para a entrevista. Ressaltou que ela poderia facilmente tê-lo abandonado na rua para garantir o próprio futuro financeiro. Ainda assim, escolher a vida humana acima do ganho pessoal. Além disso, destacou o fato de que, quando ela finalmente chegara ao escritório corporativo, escolhera preservar sua dignidade pessoal em vez de usar a emergência médica de um velho como desculpa barata. Bento ficou completamente paralisado atrás de sua imensa escrivaninha, a expressão rígida do rosto desmoronando lentamente sob o peso profundo das palavras do pai. O jovem bilionário olhou para a mesa, sussurrando numa voz cheia de vergonha repentina que ela não dissera uma única palavra sobre a emergência durante a reunião dos dois. Otávio respondeu que uma pessoa de integridade verdadeira e inabalável sempre preferiria enfrentar um julgamento injusto a usar o sofrimento de outra pessoa como escudo contra a culpa. Lembrou o filho de que ele passava a vida inteira exigindo responsabilidade absoluta de seus funcionários corporativos. No entanto, quando finalmente encontrara uma pessoa que encarnava a verdadeira responsabilidade, a havia expulsado. O silêncio pesado que se seguiu ficou repleto de reflexão dolorosa e profunda, enquanto Bento percebia a magnitude imensa de seu próprio erro arrogante. Esfregou o rosto com as mãos, olhou para o pai e perguntou baixinho o nome da mulher, ao que Otávio respondeu, orgulhoso, que o nome dela era Camila. Na manhã seguinte, antes mesmo de Camila terminar de preparar a marmita escolar de Bianca, o velho celular começou a tocar alto sobre a bancada da cozinha. Atendeu com um tom cauteloso e reservado, só para ficar completamente surpresa ao ouvir a voz formal e familiar de Bento do outro lado da linha. O rico executivo-chefe pediu educadamente que ela retornasse à sede corporativa naquela manhã, afirmando que precisava de uma conversa de acompanhamento sobre a candidatura dela. Camila hesitou por um breve segundo, a mente disparando de confusão, mas manteve a compostura e concordou em comparecer à reunião. Quando chegou ao prédio alto 1 hora depois, a recepcionista a recebeu com um calor impressionante e a escoltou imediatamente até o andar mais alto. Bento se levantou de trás da imensa escrivaninha no instante em que ela entrou na sala, a arrogância fria anterior, completamente substituída por um olhar de profundo respeito profissional. Olhou-a diretamente nos olhos e afirmou que havia reavaliado cuidadosamente as circunstâncias daquele dia, explicando que sua empresa precisava desesperadamente de líderes com um caráter inabalável. Ofereceu-lhe formalmente a vaga de faxina, mas acrescentou que havia ajustado pessoalmente o contrato para incluir um salário significativamente maior do que o valor inicial padrão. Camila ficou completamente atônita com a reviravolta repentina, perguntando com absoluta sinceridade se aquela proposta inesperada tinha alguma relação com suas atitudes na manhã anterior. Bento fez que sim com a cabeça, firme e honesto, afirmando que, embora respeitasse seu heroísmo médico, estava contratando-a porque ela escolhera assumir total responsabilidade por seu atraso, em vez de oferecer desculpas. Declarou que uma força de caráter tão rara era o ativo mais valioso que qualquer instituição poderia ter, e Camila aceitou o cargo com um sorriso orgulhoso e confiante. Em poucos dias, Camila já vestia oficialmente o uniforme escuro e simples da equipe de limpeza corporativa, entregando de corpo e alma suas responsabilidades diárias. Enquanto organizava sistematicamente os enormes depósitos de material de limpeza e mapeava suas rotas diárias, lembrava a si mesma constantemente
que aquela era sua grande oportunidade de reconstruir a vida. Não realizava suas tarefas simplesmente para impressionar os executivos. Trabalhava com um senso inato e inabalável de excelência pessoal, porque de verdade não sabia trabalhar de outro jeito. Já na primeira semana, revolucionou completamente as salas de suprimentos desorganizadas da empresa, etiquetando cada item, criando planilhas de inventário e eliminando enormes quantidades de desperdício. Quando Bento, por acaso, passou pelas áreas de armazenamento e notou a transformação impressionante, perguntou ao supervisor quem era o responsável por aquele layout brilhante. O supervisor apontou de imediato para Camila e o jovem CEO apenas assentiu, em silenciosa admiração, percebendo que a avaliação do pai sobre o talento dela fora inteiramente correta. Enquanto isso, Otávio não tinha absolutamente nenhuma intenção de deixar as injustiças do passado continuarem a lançar uma sombra escura sobre a vida de Camila. O rico senhor foi até o hospital metropolitano, exigindo uma audiência privada imediata com a diretoria executiva da rede médica. Revelou oficialmente sua identidade de peso e registrou uma denúncia formal de grandes proporções, detalhando a recusa deliberada de Renato em prestar atendimento médico imediato durante sua emergência cardíaca. A diretoria do hospital, apavorada com as enormes consequências jurídicas e de imagem que envolveriam uma família tão influente, lançou imediatamente uma investigação interna completa sobre a conduta profissional de Renato. Em poucos dias, uma grande equipe de auditores independentes começou a revisar meticulosamente o histórico de prontuários de Renato, descobrindo um padrão assustador de negligência médica, registros alterados e favoritismos pessoais. Renato foi oficialmente suspenso de suas funções médicas, sua antiga arrogância de alta sociedade evaporando instantaneamente, enquanto todo o seu mundo profissional começava a ruir rapidamente ao seu redor. A investigação interna abrangente sobre o histórico médico de Renato avançou numa velocidade devastadora, revelando anos de má conduta profissional profundamente enterrada, que já não podia mais ser escondida. Quando o Conselho Médico finalmente divulgou seu veredito final, as consequências foram absolutas. A licença médica de Renato foi cassada permanentemente, garantindo que ele jamais pudesse voltar a exercer a medicina. O homem orgulhoso e vingativo se viu completamente expulso da comunidade médica de prestígio. Sua riqueza, seu status social e suas amizades influentes se desfizeram no ar em questão de uma única semana. Consumido por uma fúria total, tentou desesperadamente contatar Camila, acreditando falsamente que ela fosse a arquiteta de sua queda final. Quando ela finalmente atendeu a ligação, ele gritou amargamente que ela havia destruído a vida dele. Mas Camila apenas respondeu com uma serenidade calma e cortante. Disse a ele que não fizera nada além de seguir em frente com a própria vida, lembrando-o de que suas próprias escolhas corruptas e ações cruéis finalmente o haviam alcançado. Enquanto isso, as habilidades organizacionais extraordinárias e a liderança natural de Camila já não podiam mais ficar contidas dentro dos limites de um simples cargo de limpeza. Bento vinha acompanhando discretamente o desempenho dela havia meses, notando como ela gerenciava sua pequena equipe de limpeza com um equilíbrio incrível entre disciplina firme e profunda empatia humana. Convocou-a formalmente à sua sala mais uma vez, mas dessa vez para oferecer oficialmente uma grande promoção ao cargo de coordenadora administrativa sênior de toda a unidade corporativa. Olhou para ela com um sorriso caloroso, afirmando que a verdadeira competência jamais poderia ser definida por um cargo anterior, e que o talento único dela para trazer ordem ao caos era exatamente o que os escritórios da empresa precisavam. Camila aceitou a promoção com lágrimas de pura alegria brilhando nos olhos, sabendo que sua longa e dolorosa jornada pela escuridão finalmente a havia conduzido a um lugar de segurança absoluta. Ao olharmos para trás, para a grande e intrincada tapeçaria da existência humana, começamos a perceber uma verdade profunda que só o acúmulo dos anos e a sabedoria da idade conseguem validar por completo. Vivemos num mundo frequentemente obcecado por métricas superficiais de velocidade, por declarações estridentes de sucesso e pelo acúmulo de riquezas materiais passageiras. No entanto,
A realidade quieta e profunda de uma vida verdadeiramente bem-sucedida sempre se mede pela força silenciosa e inabalável do caráter de uma pessoa, quando ninguém mais está olhando. A verdadeira dignidade jamais pode nos ser concedida por um título profissional de prestígio, nem jamais pode nos ser tirada pelas ações cruéis e vingativas daqueles que buscam nos prejudicar. Como um carvalho robusto que crava as raízes fundo na terra escura para resistir às tempestades mais violentas do inverno, uma pessoa de integridade genuína permanece completamente firme diante das dificuldades passageiras do destino. Cada escolha moral que fazemos nos cantos escondidos de nossa vida diária, seja estender a mão a um estranho caído, seja passar direto por egoísmo apressado, gera um eco poderoso e invisível por todo o universo. O caminho da honestidade e da retidão moral raramente é a rota mais fácil ou mais conveniente a se seguir, e frequentemente exige que engulamos o orgulho e suportemos julgamentos injustos com um coração paciente e silencioso. No entanto, o tempo possui uma maneira bela e inevitável de trazer a verdade absoluta à luz, desmontando sistematicamente as fortalezas ocas construídas sobre a arrogância, enquanto eleva aqueles que caminharam com humildade. Quando um idoso olha para trás, sobre a longa paisagem de uma vida plenamente vivida, não se lembra dos luxos caros, nem dos elogios superficiais da alta sociedade. Lembra-se dos momentos em que escolheu a coragem em vez da conveniência. Lembra-se das vezes em que permaneceu firme junto a seus princípios, recusando-se a trocar a própria alma por um punhado de prata ou por um instante de validação barata. Camila e sua bela filha Bianca finalmente encontraram sua paz, não porque haviam escapado das provações da vida, mas porque haviam atravessado o fogo, sem perder sequer um fragmento de sua humanidade. O pequeno e aconchegante lar delas em Curitiba já não estava mais preenchido pelo silêncio pesado do pavor financeiro, mas pela risada clara e ressonante de um futuro seguro, construído inteiramente sobre a bela fundação de uma decência pura e inabalável.